Juízes capítulo 7. Deus conduz Gideão à vitória. Ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao Monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Faz-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água lambendo-a, como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas moradias. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas, dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Ora, acontece que, naquela noite, Yahvé ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque o entrego nas tuas mãos. Se, contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os medianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia numerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isto quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, eu e todos que estão comigo. Então vós também fareis soar os chofares, as trombetas, ao redor do acampamento, e bradareis por Yahvé e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas.
Imediatamente tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam. Empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares, as trombetas, com a mão direita, exclamaram em uníssono: "A espada por Yahvé e por Gideão!" E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e, gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens soavam os chofares, as trombetas, e Yahvé, o Senhor, fez que em todo o acampamento inimigo cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, nas vizinhanças de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: "Descei para atacar o exército de Midian, e ocupai antes deles as águas do rio Jordão e os seus riachos, até Betibara." Todos os homens de Efraim foram agimentados, e eles cercaram as águas do Jordão até Betibara. Tomaram como prisioneiros 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E logo após a perseguição ao exército de Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb à presença de Gideão, que os aguardava do outro lado do Jordão. Juízes capítulo 8. As últimas realizações de Gideão. E sucedeu que os homens da tribo de Efraim foram reclamar a Gideão: "Que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos chamaste quando saíste a combater Midian?" E o admoestaram severamente. Então ele lhes ponderou: "Que mais fiz eu, em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Foi em nossas mãos que Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude fazer eu não se compara com o que fizeste vós." Diante deste esclarecimento, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão chegou ao Jordão e o atravessou, mas tanto ele como os 300 guerreiros que o acompanhavam estavam exaustos por causa da perseguição. Ordenou, pois, Gideão ao povo de Sucote: "Dai, rogo-vos, pedaço de pão aos homens que me seguem, porquanto estão muito cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna." Ao que os príncipes de Sucote contestaram: "Já estão em tuas mãos Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos alimentar tuas tropas?" "Ah, é assim que ages?" replicou Gideão. "Assim que o Senhor tiver entregado nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, rasgarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos." Dali subiu a Peniel. Contudo, eles também responderam como o povo de Sucote. Declarou Gideão ao povo de Peniel: "Eis que quando eu retornar vitorioso, destruirei esta vossa fortaleza." A derrota de Zeba e Zalmuna. Estavam, portanto, Zeba e Zalmuna em Carcó com seu exército, cerca de 15.000 homens apenas, todos os que haviam restado de todo o exército dos povos do deserto, os filhos do Oriente. Os mortos dentre os que levavam à mão a espada somavam 120.000 guerreiros. Gideão subiu pelo caminho dos nômades, os que habitam em tendas, a leste de Noba e Joquibeá, e atacou o exército inimigo exatamente no momento em que este se julgava oculto e em segurança. Zeba e Zalmuna, os 2 grandes chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. As vinganças de Gideão. Gideão, filho de Joás, retornou da batalha pela encosta de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem depôs por escrito o nome dos 77 príncipes e anciãos responsáveis pelo governo da cidade. Em seguida, Gideão rumou para Sucote e anunciou aos líderes
e ao povo de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, a proposta dos quais zombaste de mim, dizendo: já está em tuas mãos Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos alimentar tuas tropas? Tomou imediatamente todas as autoridades da cidade e, apanhando espinhos do deserto, abrolhos e sarças, rasgou-lhes os corpos, castigando-os severamente. Depois dirigiu-se a Peniel e derrubou sua torre e fortaleza e matou todos os homens daquela cidade. Então interrogou Zeba e Zalmuna: como eram mesmo os homens que matastes em Tabor? E eles prontamente responderam: pareciam contigo. Todos eles tinham o aspecto de filhos de rei. E Gideão acrescentou: sim, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. E concluiu: juro pelo nome do Senhor que, se os tivesses permitido viver, eu não vos mataria. Então deu ordem expressa a seu filho primogênito, Jeter, dizendo: levanta-te, mata-os agora. Contudo, o moço apavorado não conseguia desembainhar a espada, porquanto ainda era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna provocaram, exclamando: levanta-te e mata-nos tu mesmo. Ora, é preciso ter coragem de um verdadeiro homem para isto. Então Gideão avançou e os matou rapidamente. Depois arrancou os enfeites reais do pescoço dos camelos deles. O povo de Israel aclama Gideão. Então os israelitas rogaram a Gideão: reina sobre nós, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos tiraste das mãos de Midian. Gideão, contudo, lhes esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Yahvé, quem reinará sobre as vossas vidas. Disse mais Gideão: permite, entretanto, que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um dos brincos que cada um de vós tiraste dos vencidos. Os ismaelitas, parentes dos midianitas, costumavam usar argolas de ouro nas orelhas ou nariz, porquanto eram nômades do deserto. Replicaram eles: de bom grado os daremos. E estenderam a capa, e cada um deles depositou ali um brinco do total do seu despojo pessoal de guerra. E o peso dos brincos de ouro que ele recebera chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os anéis, pendentes e as roupas de púrpura que o rei de Midian usavam, e os colares e enfeites reais que adornavam seus camelos. Gideão usou ouro para confeccionar um éfode, manto sacerdotal, que colocou em sua cidade Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar este objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou numa armadilha para Gideão e toda a sua família. A morte de Gideão. Assim foi Midian abatido diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantou a cabeça, e a terra experimentou paz e descanso por 40 anos, todo o tempo que viveu Gideão. Então Jerubaal, ben Joash, Jerubaal, filho de Joás, partiu em direção à sua casa, e lá permaneceu. Gideão teve 70 filhos, todos gerados por ele, fruto de seus ossos e sua carne, porquanto tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Sherém, Siquém, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Gideão, filho de Joás, morreu pleno de dias, em idade avançada, e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiasritas. Nova queda de Israel. Logo depois da morte de Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, oferecendo seu louvor e adoração aos Baalins, e aclamaram Baal-Berite como seu Deus. E não mais se lembraram de Yahvé, o Senhor, o seu Deus, que os havia salvado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não demonstraram qualquer gratidão para com Jerubaal, Gideão e sua família, pois se esqueceram de todo o bem que ele tinha realizado em favor de Israel. Juízes capítulo 9. A história do filho de Gideão. Aconteceu que Avimelé, ben Jerubaal, Abimeleque, filho de Jerubaal, foi ao encontro dos irmãos de sua mãe em Sherém, Siquém, e questionou-lhes, e a todo o clã da casa paterna de sua mãe: indagai, peço-vos, aos nobres homens de Siquém, quanto ao que é melhor,
ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem que os dirija? Recordai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa, sangue do vosso sangue. Então os midianitas de sua mãe transmitiram a mensagem de Abimeleque aos notáveis de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir as orientações de Abimeleque, porquanto ponderaram: ele de fato é nosso irmão. E lhe deram 70 siclos, peças de prata retiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e mercenários que se tornaram seus seguidores. Em seguida, Abimeleque rumou para a casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, todos sob uma rocha. Contudo, Jotão, o filho caçula de Jerubaal, escondeu-se e conseguiu escapar. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho sagrado, próximo à estela de Siquém, e proclamaram rei a Abimeleque. A maldição de Jotão. Levaram esta notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou ao povo com grande voz: ouvi-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez, árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores, para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca da videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores: se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai-vos sob a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Sendo assim, prosseguiu Jotão, se foi com sinceridade que agistes quando fizeste rei Abimeleque, se procedeste bem com Jerubaal e sua família, se o trataste de acordo com o merecimento dos seus atos, visto que meu pai batalhou por vós, e por vós arriscou a vida, e vos livrou das mãos de Midian. No entanto, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai, assassinastes os seus filhos, 70 homens, sob uma mesma pedra, e proclamastes Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os notáveis de Siquém, pelo fato de ser vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé, e com lealdade que agistes hoje para com Jerubaal e sua casa, então alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Contudo, se não for assim, que brote fogo de Abimeleque e consuma todo o povo de Siquém e de Bet-Milo, e que igualmente saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e devore Abimeleque. Logo em seguida, Jotão fugiu para Beer, onde permaneceu morando longe de seu irmão Abimeleque. A revolta de Gaal. Abimeleque governou sobre todo Israel por um período de 3 anos. Ao final deste tempo, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Então os líderes do povo agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. E isto aconteceu para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerubaal fosse devidamente vingado, e a responsabilidade pelo injusto derramamento de sangue deles caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os assassinara, assim como sobre todas as pessoas de Siquém que colaboraram com ele no massacre de seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes, e assaltavam a todos os que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Nesse meio tempo,
Gaal ben Eved, Gaal filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujo povo confiava nele. E aconteceu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, questionou: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebul, seu capitão, que cabe servir ao povo de Amor, o pai de Siquém? Por qual motivo haveríamos de ser nós a servi-lo? Ah, se eu tivesse a possibilidade de liderar este povo, expulsaria Abimeleque e bradaria: Prepara teu exército e vem para a batalha. Assim que Zebul, governador da cidade, foi informado sobre o que Gaal andava dizendo, ficou extremamente irritado. Secretamente mandou mensageiros a Abimeleque com a seguinte notícia: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes chegaram a Siquém e estão mobilizando toda a cidade contra ti. Levanta-te, pois, durante a noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscadas no campo. De manhã, ao raiar do sol, aparece de surpresa e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem ao teu encontro, fazei com eles o que desejares. Então Abimeleque e todas as suas tropas partiram no meio da noite e prepararam emboscadas nas proximidades de Siquém, divididos em 4 grupos militares. Ora, Gaal, filho de Ebed, havia se retirado e parou à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e seus comandados surgiram das suas emboscadas. Observando aquela gente, Gaal comentou com Zebul: Eis que desce gente do cume dos montes. Todavia Zebul ponderou: O que vês é apenas a sombra dos montes, e aí estás confundido com uma multidão em movimento. Contudo, Gaal afirmou novamente: Vê melhor, eis que descem homens da parte central da colina, do umbigo da terra, e uma companhia militar que vem se aproximando pelo caminho do Carvalho de Meomenim, adivinhadores. Então Zebul indagou: Que fizeste da tua língua com a qual bradavas? Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que tu ridicularizaste? Ora, pois, agora vai e luta contra eles. Então Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois acabara fugindo do campo de batalha. E muitos tombaram mortos, até que alcançassem a porta da cidade. Abimeleque retornou para Arumá, e Zebul, perseguindo Gaal e seus parentes, impediu-los que habitassem em Siquém. A destruição de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu pelo portão da cidade e se dirigiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então tomou sua gente, dividiu-a em 3 companhias militares e se pôs em emboscadas pelos campos. Assim que avistou o povo deixando a cidade, levantou-se contra eles e os exterminou. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele avançaram e dominaram o portão da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os massacraram. Abimeleque desferiu violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-la, dizimou impiedosamente seus habitantes, destruiu toda a cidade e espalhou sal sobre ela. Assim que souberam destas notícias, todos os líderes e cidadãos que estavam na torre de Siquém refugiaram-se na fortaleza do templo de Bet-El-Berite, Baal-Berite. Logo que Abimeleque foi informado que o povo se havia reunido lá, ele e todos os homens subiram ao Monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o colocou sobre os ombros. Em seguida ordenou aos seus comandados: Depressa! Como me vistes fazer, fazei-o agora mesmo, vós também. Todos seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram a Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali se haviam escondido. E assim pereceu todo o povo que havia se refugiado na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Depois Abimeleque avançou sobre a cidade de Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre.
Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar próximo da porta da torre, para lhe atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho que o atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. No mesmo momento, ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: toma tua espada e mata-me, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Então o jovem que transportava suas armas o atravessou com sua espada, e ele morreu. Quando os israelitas observaram que Abimeleque estava morto, retornaram cada um para a sua habitação. E assim Deus fez recair sobre Abimeleque o devido castigo por todo o mal que ele havia praticado a seu pai, assassinando seus 70 irmãos. Deus fez igualmente que todos os cidadãos de Siquém pagassem por toda a maldade deles. Desse modo, cumpriu-se sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal.